Eu sou o capitão Lira Monteiro, 29 anos, oficial do Exército Brasileiro. No último Natal, meu pai, um juiz aposentado, ficou em frente a 32 parentes e latiu uma ordem de castigo para mim como se eu fosse alguma criança birrenta, só porque eu ousei mencionar o testamento da minha avó. O clã inteiro explodiu em risadas para uma oficial do Exército. Meu maxilar apertou, mas eu olhei ele nos olhos, fria como gelo, e respondi com uma única palavra: Roger. Na manhã seguinte, ele bateu na minha porta com um sorrisinho. Finalmente aprendeu seu lugar, hein? Então ele congelou quando viu o quarto vazio. Eu tinha ido embora. A cama estava feita com precisão militar, cantos de hospital apertados o suficiente para quicar uma moeda. Assim que ele começou a rir, pensando que eu tinha desertado, a campainha tocou. O advogado Hugo Carvalho estava lá, calmo e sem piscar, segurando uma maleta de couro cheia de documentos que meu pai nunca soube que existiam. Ele olhou o ex-juiz direto no rosto e jogou um balde de água fria. O jogo acabou, Renato. Antes de revelar a bomba legal dentro daquela maleta, dê like, se inscreva e me diga de onde você está ouvindo. Agora deixe-me levar você de volta para o último setembro, o momento em que minha avó deu seu último suspiro. Setembro em São Paulo é um hematoma cinza, o tipo de frio úmido que se enfia na medula e fica lá até você se convencer de que nunca mais vai se aquecer. Eu estava a 4 horas de viagem da base militar quando a chuva virou um dilúvio. Minhas mãos estavam travadas no volante da minha velha S10. Eu não sentia a fadiga. Eu não sentia muito de nada, exceto o slap ritmado e irritante dos limpadores contra o para-brisa. O chamado tinha vindo às 16:00. A voz da minha mãe era um fio fino, estalando sob o peso da notícia. Vovó Eleonora tinha ido embora. Eu cheguei ao corredor do hospital às 06:14. O piso de azulejos era um branco clínico ofuscante que fazia minha cabeça latejar. O ar tinha gosto de alvejante industrial e aquele perfume pesado e enjoativo que meu pai usava há 30 anos. Renato Monteiro já estava lá. Ele estava no centro do corredor, como se fosse dono de toda a ala, vestido em um terno cinza carvão que provavelmente custava mais que meus 2 primeiros anos de faculdade. Ele estava no telefone. Não estava chorando. Estava latindo sobre uma pauta do tribunal. Guilherme, meu irmão mais velho, estava bem ao lado dele, balançando a cabeça como um boneco de mola, as mãos enfiadas fundo nos bolsos da calça cara. Eu caminhei na direção deles. Minhas botas ecoavam no azulejo, um som afiado e disciplinado que cortava o zumbido do hospital. Parei exatamente a 3 metros de distância. Renato nem interrompeu a conversa. Ele me olhou de relance, os olhos deslizando pelo meu uniforme com um lampejo de puro desprezo. Depois virou as costas. Não foi acidente. Foi uma manobra. Para ele, eu não era uma neta de luto. Eu era um fantasma, uma mancha na lente dele. Guilherme, certifique-se de que o escrivão tenha o breve até o meio-dia. Renato latiu no receptor. Ele desligou e deu um tapa no ombro de Guilherme, ignorando completamente minha existência. Bom garoto, você é o único em quem posso contar para manter a cabeça desta família acima da água. Eu fiquei ali parada, a garganta parecendo forrada de vidro quebrado. Pai, ele não se virou, apenas caminhou para o elevador com Guilherme seguindo como uma sombra leal. Eu observei as portas se fecharem. O silêncio que se seguiu era mais alto que qualquer explosão de morteiro que eu já tinha ouvido no campo. O funeral foi 3 dias depois. Uma igreja de granito nas colinas, o tipo de lugar onde dinheiro antigo finge ser santo. O céu estava da cor de calçada molhada. Eu estava com meu uniforme classe A, cada botão polido até virar espelho, cada fita reta. Fiquei no fundo, o frio úmido do ar de São Paulo penetrando pela túnica. Renato subiu ao púlpito. Não parecia um homem que tinha acabado de perder a mãe. Parecia um político em comício. A voz dele retumbava, ecoando pelas altas arcadas de pedra. Ele falou sobre legado. Falou sobre o nome Monteiro. Meu filho Guilherme, disse Renato, o peito inchando de orgulho. Um homem da lei. Um homem que entende o que significa levar esta família para o futuro. O verdadeiro pilar da nossa linhagem. Ele mencionou o nome de Guilherme 4 vezes. Mencionou o escritório de advocacia. Mencionou os prêmios cívicos. Até conseguiu enfiar uma menção à minha mãe, Lorena, chamando-a de companheira fiel. Mas eu
Ele nem olhou na minha direção. Eu esperei. Uma menção à neta que tinha passado a vida servindo. A que mandava metade do soldo de risco para casa todo mês, para impedir que a casa da vovó fosse tomada quando Renato tentou liquidar, lá anos atrás. Nada, nenhuma palavra. Ele desceu sob um murmúrio de aprovação. Eu fiquei no canto do transepto, mãos travadas atrás das costas em posição de sentido rígido. Meus nós dos dedos estavam brancos, eu sentia as unhas cravando nas palmas, o ardor agudo da pele se rompendo, mas não pisquei. Não deixei um único músculo do rosto se contrair. Se ele queria que eu fosse invisível, eu seria uma estátua. O velório foi na mansão de Alphaville. 32 parentes, todos bebendo bourbon e falando sobre a herança como abutre circulando uma carcaça. Eu estava na cozinha empilhando pratos sujos. Os hábitos custam a morrer. Você vê uma bagunça, você limpa. Meu tio Dan entrou, copo na mão. Ele olhou para o meu uniforme, depois para o meu rosto. Lyra, difícil acompanhar onde você anda esses dias. Você está bem? Eu abri a boca para contar sobre a cadeia de suprimentos que eu gerenciava, os milhões de reais em equipamentos pelos quais eu era responsável. Mas antes que eu pudesse falar, a porta se abriu. Renato entrou. Não olhou para mim. Olhou para Dan. Não se incomode, Dan, disse Renato, a voz pingando um desprezo casual e oleoso. Ele jogou um sorrisinho por cima do ombro para mim. Ela é só uma roladora de terra. Só sabe receber ordens e cavar trincheiras. Não vá perguntar a ela sobre a economia ou os negócios da família. Seria como falar com a empregada. Alguns primos parados na porta explodiram em um coro abafado de risadinhas. Eu congelei. O prato na minha mão parecia pesado como chumbo. Meu maxilar estava tão apertado que doía. Eu já tinha encarado ameaças reais sem suar. Mas ali, sob as luzes amarelas duras da cozinha da casa do meu pai, eu senti as paredes se fechando. Eu era uma oficial. Tinha patente. Tinha respeito em todos os outros lugares do mundo, exceto na minha própria casa. Eu tenho que ir, murmurei. Passei por eles, precisando de ar antes de fazer algo que me rendesse corte marcial. Eu estava no meio do pátio quando uma sombra se moveu. A fila do buffet estava rareando. Um senhor idoso estava perto da cerca viva. Usava um sobretudo gasto e óculos grossos com aros dourados. Parecia uma relíquia. Não disse uma palavra quando me aproximei. Apenas entrou no meu caminho e estendeu a mão. A mão dele era seca como pergaminho, mas o aperto era de ferro. Ele pegou minha mão direita e pressionou algo na palma. Sua avó tinha muito orgulho de você, capitã, sussurrou. A voz era um ronco baixo, como pneus no cascalho. Não escute o barulho. Eles não sabem o que está por vir. Eu ligo para você em breve. Ele soltou e desapareceu na escuridão chuvosa antes que eu pudesse piscar. Eu abri a mão. Era um cartão de visitas, papel grosso, letras em relevo. Dr. Hugo Carvalho, advogado. Eu olhei de volta para casa. As luzes estavam acesas. Eu conseguia ouvir a risada retumbante de Renato na sala de estar. Olhei para o cartão novamente. Nó escuro, aquela tinta em relevo parecia uma promessa. Uma vantagem tática que eles nem sabiam que eu tinha. Uma faísca fria e afiada se acendeu no meu peito. Pela primeira vez desde aquele chamado das 16:00, a garota invisível começou a ver uma saída. A mesa de jantar era um campo de batalha onde eu não tinha armas, pelo menos ainda não. 15 de nós estávamos apertados na sala de jantar da mansão de Alphaville. O ar estava pesado, denso com o cheiro de um Cabernet de R. 300 e o vapor de um pernil que provavelmente custava mais que meu soldo mensal inteiro. Renato sentava na cabeceira da longa mesa de carvalho, as costas retas, os olhos varrendo a sala como se ainda presidisse o tribunal. Ele tinha aquele jeito de olhar para as pessoas como se fossem provas que ele ainda não tinha decidido descartar. Clink, clink, clink. Ele bateu o garfo de prata esterlina na borda de um copo de cristal. O som era afiado, frágil o suficiente para cortar. A sala ficou em silêncio mortal. Meu primo parou no meio da risada. Minhas tias congelaram com os guardanapos a meio caminho da boca. Eu tomei uma decisão sobre a herança, anunciou Renato. Ele não disse nós. Não consultou o fantasma da mãe dele. Apenas falou: vou distribuir os bens com base na competência, na capacidade real do mundo. Ele virou aquele olhar de juiz para mim. Era frio, desdenhoso.
O tipo de olhar que se dá a um cachorro vira-lata que conseguiu entrar num restaurante chique de carne. Isso significa que você não precisa se preocupar com isso, Lyra, disse ele, um sorrisinho irregular brincando nos lábios. Esses números não estão no seu manual de infantaria. Eles exigem uma mente para finanças, não só habilidade para cavar buracos e seguir ordens. Alguns dos meus primos riram baixinho. Eu senti o calor subir no pescoço, mas não me mexi. Eu já tinha gerenciado cadeias de suprimentos de milhões de reais em 3 continentes, mas naquela sala eu era só a filha que saiu para brincar de soldado. Eu era a ignorante porque não tinha diploma de direito de uma universidade de elite. Vovó Eleonora prometeu a mim o chalé na praia. Pai, eu disse. Minha voz era baixa, firme. Mantive a respiração estável. 4 segundos inspirando, 4 expirando. A mão de Renato bateu na mesa. Os pratos chacoalharam. O vinho no copo dele derramou pela borda, manchando a toalha branca como uma ferida fresca. Ela estava senil, rugiu ele. O rosto dele ficou de um tom roxo manchado. Ela estava fora de si quando disse isso. Você acha que vai ficar aqui e me desafiar na minha própria casa? Acho que você esqueceu quem manda aqui, menina. Ele virou o olhar para minha mãe. Lorena se encolheu. Olhou para baixo para a tigela de sopa, os ombros curvados como se esperasse um golpe. As mãos tremiam tanto que ela nem conseguia pegar a colher. Ela não disse uma palavra, nunca dizia. Apenas ficava ali desaparecendo no papel de parede enquanto o marido destruía a filha dela. Eu olhei ao redor da mesa. Ninguém se mexeu. Ninguém a defendeu. Nesta casa, justiça não existia. Só havia o juiz. Eu estou cansada, eu disse, levantando. As pernas da cadeira rasparam asperamente no piso de madeira. Viagem longa. Não esperei permissão. Virei e saí, o som das minhas botas pesado e ritmado. Subi as escadas para o sótão, o velho quarto onde passei minha adolescência. Era um museu empoeirado de uma vida que tentei deixar para trás. O ar estava viciado, cheirando a papel velho, bolas de naftalina e isolamento úmido. Não acendia a luz. Não precisava. Conhecia cada centímetro daquele espaço. Entrei em modo tático. Era um hábito que eu não conseguia desligar. Comecei pela porta e fui trabalhando para dentro. Verifiquei o armário, as gavetas. Passei os dedos pelo caixilho da janela. Depois fui para a cama. Tirei a colcha comida de traças e virei o colchão. Ali, uma rachadura fina e irregular na base de compensado da estrutura da cama. Eu a forcei para cima com a lâmina do meu canivete. Preso na parte de baixo estava um envelope grosso cor creme. No canto, uma única letra elegante estava em relevo no papel. E Eleonora. Meu coração martelava contra as costelas. Cortei a fita e puxei uma única folha de papel de carta e uma pilha grossa de documentos tamanho ofício. A carta estava na caligrafia trêmula e elegante da vovó. Lyra, me desculpe. Homens como seu pai não escutam as mulheres. Eles só veem o que querem ver. Acham que somos fracas porque somos quietas, mas não entendem que as pessoas quietas são as que mais trabalham. Eles só temem papelada. Lyra, não deixe que eles te esmagueiem. Embaixo da carta estava o prêmio. Acordo de fideicomisso irrevogável. Eu não precisava de diploma de direito para entender aquelas 2 palavras. Irrevogável. Significava que não podia ser mudado. Nem por um juiz, nem por um filho, nem por ninguém. Folheei as páginas. Meus olhos pousaram numa seção perto do fim. Alguém, a vovó, tinha usado um marca-texto amarelo neon. A tinta era tão brilhante que praticamente vibrava na página na luz fraca. Beneficiária única, Capitã Lyra Monteiro. Os bens não eram só o chalé. Era a casa onde eu estava parada. Eram as contas que Renato estava se gabando lá embaixo. Tudo o que ele achava que ia distribuir já pertencia a mim. Escuta, se você já foi a pessoa na família que todo mundo ignorava, a que tratavam como ninguém, enquanto você estava lá fora construindo sua própria vida, eu quero que você aperte o botão de like agora mesmo. Comente a palavra verdade se você conhece essa sensação de finalmente segurar a carta vencedora enquanto eles acham que já ganharam. Eu estou lendo cada uma das suas histórias hoje à noite. Eu fiquei ali no escuro, o documento apertado na mão. Lá embaixo, ouvi Renato soltar outra risada alta. Ele provavelmente estava contando outra história sobre como eu era incapaz de lidar com o legado da família. Provavelmente rindo de como tinha me colocado no meu lugar. Eu não sentia mais raiva. Não o tipo quente e bagunçado que faz você gritar.
Era fria, analítica. Era a sensação de os parâmetros da missão mudarem. Ele achava que eu era uma roladora de terra. Achava que eu era só alguém que seguia ordens. Ele estava errado. Eu era uma capitã e acabara de receber a arma definitiva. Dobrei os papéis com cuidado, enfiando-os dentro do casaco. Caminhei até a janela e olhei para a entrada de carros. O Mercedes de Renato estava estacionado ali, brilhando sob as luzes da rua. Ele ainda não sabia, mas já era sem teto. A guerra tinha começado oficialmente, e eu era a única que tinha o mapa. 3 semanas de volta à base, 3 semanas do mesmo céu cinza de São Paulo e do mesmo tude ritmado de botas de combate batendo no asfalto. Eu me inclinei nas tiras da mochila. 20 quilos de peso morto cravando nos trapézios. Minhas pernas pareciam chumbo, mas minha mente era um vácuo. Era assim que eu gostava. Sem pensamentos sobre a mansão de Alphaville, sem som da voz de Renato. Só o cascalho, o suor ardendo nos olhos e o marco de 16 quilômetros esperando no fim da estrada. O exército é simples. Você tem uma missão, tem uma patente, tem uma cadeia de comando que não liga para seus sentimentos, só para seus resultados. Eu vivia nesse mundo desde os 19 anos. Era minha armadura. Era o único lugar onde ser uma garota quieta não significava que você era um capacho. Significava que você era um ativo. Quando voltei para meus alojamentos, o chuveiro não lavou o dia. Só destacou os hematomas. Sentei na minha mesa pequena. A luz de uma única lâmpada projetando sombras longas nas paredes verde-oliva. Meu telefone vibrou na madeira. Outra mensagem de Renato. O fideicomisso precisa ser consolidado. Lira, não seja difícil. Você não entende como o mercado está se movendo. Dê a autorização para o Guilherme. Eu não respondi. Nunca respondia. Em vez disso, abri meu app do banco e transferi R$ 2.000 para a conta privada da minha mãe, a que Renato não sabia. Eu fazia isso há anos. Era a única forma de ela comprar comida ou gasolina sem ele auditar o recibo e gritar por 1 hora sobre gasto desnecessário. Tudo parecia trancado, seguro. Eu era a oficial no comando da minha própria vida novamente. Então veio a quinta-feira, 22/15. Eu estava olhando para um manifesto de logística para o exercício de treinamento do mês seguinte, quando o ping de um novo e-mail cortou o silêncio. Meus olhos ardiam, secos da luz azul. Estendi a mão para a caneca, mas o café estava gelado, uma película amarga se formando na superfície. O remetente era Guilherme Monteiro, meu irmão mais velho, o menino de ouro advogado que nunca tinha passado uma noite na lama na vida. Assunto: FWD, petição de revisão. Cliquei, esperando outra exigência paternalista pela minha assinatura. Mas enquanto o thread carregava, percebi que algo estava errado. Guilherme tinha respondido a todos. Tinha me incluído numa corrente entre ele, Renato e algum consultor jurídico de alto nível em São Paulo. A tela estava brilhante demais. Parecia que queimava minhas retinas. Rolei para baixo. Meus olhos captaram palavras que pareciam estilhaços, acertando uma parede de vidro. Instabilidade psicológica, trauma pós-serviço, evidência de irresponsabilidade fiscal. Meu irmão não estava só pedindo o fideicomisso. Estava construindo um caso para provar que eu era incapaz de mantê-lo. Estava redigindo uma petição ao tribunal para me declarar mentalmente incapaz. O histórico de Lira no serviço nos dá a alavanca que precisamos. Guilherme tinha escrito para Renato apenas 2 horas antes. Podemos enquadrar a compra do chalé na praia como um sintoma impulsivo de TEPT. O juiz vai olhar para o histórico militar dela e ver uma veterana danificada, não uma beneficiária. É uma vitória fácil. A amargura na minha garganta não era mais só o café. Era Billy. Me recostei, a cadeira de plástico rangendo sob meu peso. Olhei para a parede, para a foto emoldurada de mim e Guilherme quando crianças no lago. Ele tinha me ensinado a pescar. Tinha prometido cuidar de mim. Agora ele usava a própria coisa para a qual eu tinha dado minha vida, meu serviço, como arma para me roubar. Então vi a linha final do e-mail dele. Aqui parou meu coração. Não se preocupe, pai, Guilherme escreveu. Ela não vai reagir. Ela foi condicionada a seguir ordens por 10 anos. É a melhor parte dela. Ela vai ficar lá em posição de sentido e dizer: Roger, enquanto pegamos as chaves, ela não tem estômago para uma briga de verdade. A sala ficou silenciosa.
Não o silêncio da base à noite, mas um vácuo selado. O tipo logo antes de um IED explodir. Olhei para o cursor piscando na tela. Ele achava que minha disciplina era uma fraqueza. Achava que meu silêncio era permissão. Achava que a garota que tinha gerenciado 40 toneladas de munição numa zona de guerra ia desmoronar porque o irmão mais velho mandou. Eu não chorei, não gritei. Isso seria instável, não seria? Estendi a mão e tomei um longo e lento gole daquele café frio e lodoso. Tinha gosto de tinta e ferro. Minhas mãos não tremeram. Movimentei o mouse com a mesma precisão que usava para zerar um fuzil. Arquivo, baixar. Peguei um pendrive criptografado da gaveta e enfiei na porta. Selecionar tudo. Copiar. Observei a barra de progresso rastejar pela tela. Cada ponto percentual era mais um prego no caixão de Guilherme. Fiz 3 cópias. Uma no pendrive, 2 em servidores na nuvem separados. Eu não era mais filha. Era uma oficial de contra-inteligência e meus alvos tinham acabado de expor todo o flanco. Fechei o laptop e fiquei no escuro. Respirei 4 segundos inspirando, 4 expirando. Respiração em caixa, limpa o ruído. Desliga os nervos. O relógio na parede marcava em direção à meia-noite. Fiquei olhando para o teto até o sol começar a sangrar pelas persianas. Exatamente às 08:00, peguei o telefone. Disquei o número no cartão em relevo que eu tinha escondido no meu armário. Atendeu bem. Uma voz rouca atendeu no segundo toque. Aqui é a Capitã Monteiro, eu disse. Minha voz era plana e afiada como uma lâmina. Eu tenho os e-mails. Eles estão entrando com uma audiência de capacidade. Estão alegando que eu estou quebrada. Houve uma pausa do outro lado. Ouvi o som de um fósforo riscando e uma longa exalada de fumaça. Isso é uma jogada pesada, capitã, disse o Dr. Hugo Carvalho. O que você quer fazer? Quero que você prepare a contraprocessual, respondi. Olhei para meu reflexo na janela. Não reconheci a garota olhando de volta. Fraude, mentira, conspiração, e quero o fideicomisso liquidado e os títulos da mansão de Alphaville prontos para transferência. Quando vamos agir? No Natal, eu disse. O juiz gosta de fazer tribunal no jantar. Vamos deixar ele ter sua audiência uma última vez. Desliguei e fiquei na janela. A base estava acordando. Soldados corriam em formação, as vozes entoando um cadência ao longe. Guilherme estava certo sobre uma coisa. Eu fui treinada para obedecer. Fui treinada para seguir as regras de engajamento. Mas ele esqueceu a regra mais importante do combate. Nunca subestime a pessoa que sabe exatamente quanta munição você ainda tem. A armadilha estava armada. Agora só faltava esperar o feriado. A mansão de Alphaville brilhava como um cenário para um comercial de alto nível. Da calçada, a casa parecia perfeita. Luzes amarelas quentes derramando de cada janela, o cheiro de peru assado e bourbon caro flutuando na noite úmida de São Paulo. Mas quando pisei na varanda, o ar parecia fino, tóxico. 32 parentes estavam apertados lá dentro. As vozes um ronco surdo e faminto que vibrava pela pesada porta de carvalho. Respirei fundo e entrei. Ninguém olhou para cima. Ninguém ofereceu uma bebida. Eu era um fantasma numa sala cheia de gente que compartilhava meu sobrenome. Minha cunhada, Meredith, me viu do outro lado do foyer. Usava um vestido de seda que custava mais que um mês do meu soldo de risco. Não sorriu, apenas curvou o dedo e apontou para o canto de trás da cozinha, perto da lavanderia. Estamos apertados de espaço, querida, disse Meredith, a voz pingando uma simpatia falsa e açucarada. Colocamos uma mesa dobrável lá atrás para você. É bem ao lado das crianças. Ela apontava para uma mesa de plástico bege instável, o tipo que se compra em farmácia por R$ 80. Ela ficava no piso de madeira como um insulto. Olhei para as 3 crianças de 8 anos já sentadas ali, sujas de molho e gritando sobre videogames. Minha garganta apertou. Um ano atrás eu estava num centro de comando tático no Oriente Médio, direcionando dezenas de milhões de reais em hardware militar, decidindo quais comboios se moviam e quais ficavam parados. Generais escutavam quando eu falava. Aqui na casa onde cresci, eu estava sendo rebaixada para a mesa das crianças. Caminhei até lá. O rangido das pernas de plástico no chão soou como um grito. Sentei, meus joelhos batendo na parte de baixo da tampa frágil. Apenas fiquei olhando para o prato vazio, as costas retas como uma vara de medir. Na sala de jantar, Renato se levantou.
Ele estava na cabeceira da mesa principal, um copo de bourbon envelhecido na mão. Parecia um rei. Passou 10 minutos elogiando o escritório de advocacia de Guilherme, falando sobre horas faturáveis e o legado Monteiro. Os parentes penduravam em cada palavra, balançando a cabeça como bonecos de mola. Um dos meus tios, bêbado de vinho, se inclinou e tentou me perguntar sobre minha missão. Então, Lira, você ainda está movendo caixas para o exército? Ou o quê? Antes que eu pudesse dizer uma palavra, a voz de Renato cortou a sala como um chicote. Ele nem olhou para mim. Manteve os olhos na multidão. Toda a família precisa de um coringa, Dan, disse Renato. Ele soltou uma risada alta e retumbante que não chegava aos olhos. Alguém tem que ficar na lama para o resto de nós subir. Certo, Lira, ela é realmente boa em ficar na lama. A sala explodiu. 31 pessoas rugiram de riso. Era um som irregular e feio que martelava meus tímpanos. Eu não me mexi, não pisquei. Apenas observei uma única gota de condensação deslizar pelo meu copo de água. Fiquei ali por 1 hora, uma estátua numa mesa de plástico. Quando os pratos foram retirados, peguei uma pilha de garfos sujos e entrei na cozinha. Precisava que as paredes parassem de se fechar. Eu estava na pia quando Guilherme entrou. Ele cheirava a tabaco caro e arrogância. Se encostou no balcão, bloqueando meu caminho, girando um drink fresco na mão. Olhou para mim com um sorrisinho que me deu arrepios. Você parece confortável ali atrás, mana. Guilherme sussurrou. Cai bem em você. Bem simples. Sem grandes decisões para tomar. Exatamente como você gosta. Desliguei a torneira. O silêncio na cozinha era pesado. Olhei ele direto nos olhos, o mesmo olhar que usava quando tinha que dizer a um fornecedor que a carga dele tinha sido confiscada. Guilherme, eu disse, a voz baixa e plana. Você realmente sabe o que a vovó Eleonora deixou para mim? Tem alguma ideia do que tem naquela caixa de segurança que ela mencionou? O sorrisinho morreu. Não só sumiu, evaporou. O rosto de Guilherme ficou da cor de giz velho. Ele gaguejou, o copo tremendo o suficiente para fazer o gelo tilintar. Não respondeu. Virou nos calcanhares, quase tropeçando nos próprios pés, e correu para a sala de jantar atrás do pai. 10 minutos depois, a casa ficou em silêncio mortal. Renato invadiu a cozinha. O tude pesado dos saltos soava como uma marcha fúnebre. Os parentes lotaram a porta, espiando como se estivessem num acidente de carro. O rosto de Renato era um roxo manchado, as veias no pescoço saltando. Parou a centímetros do meu rosto, o dedo tremendo enquanto apontava para o meu nariz. Você ousa? Sibilou. A voz era um rosnado baixo que tremia de raiva. Você entra na minha casa e ameaça seu irmão. Acha que seus joguinhos importam aqui. Você está de castigo, Lira, igual quando tinha 16 anos. Você está de castigo até aprender a abrir a boca e pedir desculpas a esta família. Vá para o seu quarto agora. Meredith soltou uma risadinha aguda e irregular do corredor. Tia Margaret virou a cabeça, fingindo olhar um quadro. Minha mãe, Lorena, ficou no fundo da multidão, os olhos grudados na toalha de renda, as mãos apertadas. Não disse uma palavra, nem olhou para mim. A humilhação era um peso físico no meu peito, uma pressão quente e grossa subindo pela garganta. Minha visão embaçou por uma fração de segundo, mas então o treinamento entrou. Respiração em caixa. Inspirar 4, segurar 4, expirar 4, segurar 4. O ruído na minha cabeça parou. A raiva não foi embora. Só virou gelo, virou uma ferramenta. Bati os calcanhares juntos, as costas rígidas, os braços travados nas laterais. Olhei através do meu pai, fixando na parede atrás dele. Roger Udis. A palavra era um pedaço irregular de pederneira. Não esperei ele se mexer. Passei por ele, meu ombro roçando o terno, e segui para as escadas. Todos os olhos da casa estavam em mim. Não olhei para trás. Entrei no meu antigo quarto, fechei a porta e tranquei. Não acendi a luz. Sentei na beira da cama no escuro, escutando os sons de risadas e tilintar de copos recomeçando lá embaixo. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que tinham colocado a soldado de volta na jaula. Peguei o telefone do bolso. Meu polegar pairou sobre o contato. Apertei discar. Atendeu bem. A voz rouca atendeu no primeiro toque. É a hora, eu disse. Minha voz era uma coisa morta. Amanhã de manhã 0800, fogo aberto. Desliguei e joguei o telefone na colcha.
Abaixo de mim alguém gritou: um brinde. Deixem eles beberem, deixem eles rirem. Esta noite era a última noite que eles dormiriam nesta casa. 04:15. São Paulo era um mundo fantasma. Uma névoa úmida e grossa subia do rio Tietê, engolindo as luzes da rua e transformando a mansão de Alphaville numa sombra irregular. Dentro da casa, o silêncio era pesado, cheirando a bourbon viciado e a gordura fria de uma carcaça de peru deixada no balcão. Não acendi as luzes. Não precisava. Me movi no escuro com a memória muscular de um batedor. Minha mochila tática já estava pronta. Uma muda de roupa, meu laptop, o pendrive e o envelope cor creme do sótão. Olhei para a cama uma última vez. Os cobertores estavam dobrados com cantos de hospital tão afiados que podiam tirar sangue. Precisão, disciplina. Era a única coisa que eles não tinham conseguido tirar de mim. Estendi a mão e toquei a foto emoldurada da vovó Eleonora na mesinha de cabeceira. Depois, com um movimento lento e deliberado, virei-a para baixo. O clique da trava da porta da frente foi um estalo pequeno e afiado na névoa. Pisei na varanda, o ar acertando meus pulmões como uma folha de gelo. Não olhei para trás. Não disse adeus. Você não diz adeus a uma ponte em chamas. Só continua andando. Entrei na S10, o motor girando com um ronco baixo e rouco que parecia um segredo. Dirigi 3 quilômetros até um diner 24 horas na borda do distrito industrial. A placa de neon zumbia, um D azul piscando contra o céu cinza. Sentei numa mesa de canto, o banco de vinil rachado e frio contra as coxas. Preto. Sem açúcar, eu disse para a garçonete. Ela deslizou uma caneca grossa de cerâmica pela mesa de laminado. Estava quente e amargo e tinha gosto de cinza. Perfeito. Abri o laptop e observei o relógio. 07:30. De volta à casa, o rei estava acordando. Renato Monteiro tomou o primeiro gole de café, sentindo o brilho quente de um homem que finalmente tinha esmagado uma rebelião. Ele gostava do peso da casa, gostava do silêncio. Subiu as escadas, o roupão de seda esvoaçando, pronto para dar um último sermão à filha que tinha castigado. Queria ver o olhar nos meus olhos quando eu finalmente quebrasse. Abriu a porta com um chute sem bater. Hora de acordar, Lira. Temos um longo dia pela frente. A palavra morreu na garganta dele. O quarto era um vácuo, sem bagunça, sem roupas no chão, só uma cama tão perfeitamente feita que parecia uma peça de museu. E aquela foto virada para baixo na mesa. Renato desceu as escadas, os saltos clicando rápidos e nervosos na madeira. Guilherme estava na cozinha cuidando de uma ressaca e olhando o telefone. Ela foi embora, disse Renato. Um sorrisinho feio e irregular começou a se arrastar pelo rosto dele. A covarde desertou no meio da noite. Ela não aguentou o calor. A única coisa no nosso caminho simplesmente fugiu como um cachorro assustado. Guilherme soltou um longo suspiro trêmulo de alívio. Ajeitou a gravata, o ego inflando como um pneu furado remendado com fita adesiva. Eu te disse, pai. Ela foi treinada para seguir ordens. Sabia que tinha perdido. Ficaram ali um minuto, saboreando a vitória oca dos perversos. Achavam que o jogo tinha acabado. Achavam que tinham ganhado. Então a campainha tocou. Não era o toque educado de um vizinho. Era um zumbido longo e agressivo que ecoou pelo foyer como um alarme. Renato marchou até a porta, o peito estufado, pronto para latir com quem quer que estivesse interrompendo seu triunfo. Abriu a porta com um puxão. Dr. Hugo Carvalho estava na varanda. Parecia algo esculpido em granito velho. Usava um sobretudo cinza carvão que tinha visto décadas melhores e segurava uma maleta de couro marrom que parecia ter passado por uma guerra. Os olhos dele estavam atrás de óculos grossos com aros dourados e não se moviam. Que diabos você está fazendo aqui, Hugo? Renato orudiu. O rosto dele já estava virando aquele tom roxo manchado. Eu te disse para ficar longe da minha propriedade. Saia antes que eu chame a polícia e mande te arrastarem por invasão. Carvalho não se abalou, nem piscou. Apenas ajustou o aperto na maleta, o fecho de latão clicando no silêncio. Vá em frente, Renato. Chame eles, disse Carvalho. A voz era um ronco seco e empoeirado que carregava o peso de 40 anos num tribunal. Eu adoraria que a polícia estivesse aqui quando eu mostrar a eles a petição que você protocolou no cartório ontem. A boca de Renato se fechou de estalo. Eu não sei do que você está falando.
Acho que sabe, disse Carvalho, dando um passo à frente, forçando Renato a dar meio passo para trás para dentro da própria casa. A petição onde você jurou sob pena de perjúrio que não conseguia localizar sua filha. A petição onde você alegou que ela desapareceu e era mentalmente incapaz de receber notificação legal. O rosto de Renato passou do roxo para um branco doentio de giz. A palavra perjúrio acertou nele como um golpe físico. Um ex-juiz pego numa mentira descarada para o tribunal não era só um escândalo. Era sentença de prisão. Guilherme apareceu no corredor, a mão apertando o braço do pai com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Pai, nós precisamos conversar em particular. Carvalho olhou além de Renato, os olhos travando em Guilherme como um gavião avistando um rato do campo. O advogado não sorriu. Apenas checou o relógio. Vocês têm 6 horas de privacidade restantes, disse Carvalho. Virou nos calcanhares, o sobretudo estalando no vento frio. Desceu os degraus, as botas pesadas e ritmadas na pedra. Parou no pé da escada e olhou por cima do ombro. Estarei de volta às 14h00 para a leitura do testamento. Minha cliente forneceu alguma documentação adicional que vocês parecem ter ignorado. Lira não está aqui, Renato gritou, a voz rachando, desesperado para retomar o controle. Ela fugiu. Carvalho deu um aceno curto e afiado. Ela não fugiu, Renato. Ela só reposicionou. E quando eu voltar esta tarde, não virei sozinho. O advogado entrou no velho sedã preto e sumiu na névoa. Renato ficou na porta, o ar frio invadindo sua casa quente. Olhou para a rua vazia, depois para o filho. Pela primeira vez em 63 anos, o juiz parecia um homem aterrorizado com o veredito. Lá no diner, fechei o laptop. Olhei para o cartão de visitas na mesa. Eram 08:05. O relógio estava correndo. E pela primeira vez na vida, eu não era a que esperava ordens. Eu era a que dava as ordens. A sala de estar da mansão de Alphaville parecia uma panela de pressão. 30 parentes estavam espremidos no espaço. O ar denso com cheiro de perfume floral barato e o suor nervoso de gente esperando um pagamento. Renato estava perto da lareira, pernas firmes, segurando uma única folha de papel datilografado, como se fosse um pergaminho sagrado. Parecia cada centímetro o juiz, severo, intocável e absolutamente convencido do próprio poder. Passei a vida defendendo a lei. A voz de Renato retumbava, ecoando no teto alto. E é meu dever garantir que o legado de Eleonora seja tratado com o respeito que merece. Portanto, o fideicomisso principal de R. 620 mil será transferido para Guilherme Monteiro. Ele tem a expertise jurídica para fazer crescer a influência desta família. Ele fez uma pausa, um lampejo de algo cruel cruzando o rosto. Quanto a Lira, apesar da decisão dela de nos abandonar esta manhã, estou reservando R. 5 mil como fundo de apoio. Toda família tem seus trabalhadores, e toda família tem seus fantasmas. Ela escolheu seu caminho. Alguns tios balançaram a cabeça, os olhos já calculando seus próprios cortes. Guilherme estava perto da janela, ajustando a gravata de seda, um sorrisinho gorduroso puxando o canto da boca. Então o ferrolho pesado da porta da frente girou. Clac! O som foi como um tiro na sala silenciosa. A porta se abriu, batendo no limitador com um tude surdo. Eu entrei primeiro. Não estava de terno nem vestido. Estava de jeans gasto, jaqueta de campo escura e minhas botas ainda manchadas de lama da base. Minhas costas eram uma linha reta. Não olhei para os parentes, não olhei para os móveis. Olhei para o alvo. Doutor, Hugo Carvalho me seguiu, a maleta de couro clicando enquanto pisava na madeira. O rosto de Renato ficou de um roxo escuro e raivoso. Apontou um dedo trêmulo para mim. Você tem muita coragem aparecendo aqui depois da sua pequena deserção. Quer pedir desculpas? Faça agora ou saia. Você está invadindo minha casa. Caminhei direto passando pelo dedo apontado e parei a 3 metros da mesa de centro. Não levantei a voz. Não precisava. Não estou aqui para pedir desculpas, Renato, eu disse. Minha voz era tão fria e plana quanto uma manhã de inverno na Serra da Cantareira. Estou aqui para impedir um roubo. Enfiei a mão na jaqueta e tirei uma pasta encadernada em papel cartão grosso, carimbada com um selo vermelho vivo. Não coloquei na mesa de vidro. Soltei. O som fez Guilherme pular. Carvalho deu um passo à frente, os olhos afiados atrás dos óculos de aro dourado.
Não esperou permissão. Abriu a maleta e puxou o primeiro documento. O fideicomisso no Banco do Brasil que você acabou de mencionar, Renato, aquele de R$ 620 mil. A voz de Carvalho era um ronco seco que enchia cada canto da sala. É um fideicomisso irrevogável assinado e reconhecido em cartório há 2 anos. Existe apenas uma beneficiária nomeada, Capitã Lira Monteiro. Um suspiro coletivo ondulou pela sala. Tia Margaret deixou o copo cair, o gelo tilintando no chão. A boca de Renato abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Parecia um peixe ofegando por ar num pier quente. Isso é mentira, Guilherme gritou, a voz rachando. Eu vi o rascunho original. Pai tem procuração. O rascunho que você viu era uma isca, Guilherme, disse Carvalho, o tom entediado. Puxou um segundo conjunto de papéis. E quanto ao comentário de invasão, esta casa, a mansão de Alphaville, nunca esteve no nome de Renato. Estava em fideicomisso vitalício separado. Com a morte de Eleonora, o título transferiu imediatamente. Carvalho jogou a escritura na mesa. Lira Monteiro é a única proprietária desta propriedade. Renato, você não é o juiz aqui. Você é um convidado, e seu convite acabou de expirar. A mudança na sala foi violenta. Os parentes que balançavam a cabeça para Renato 10 minutos atrás agora me encaravam como se eu fosse uma estranha que tinha entrado com um bilhete de loteria vencedor. O poder sangrava do rosto do meu pai. Ele parecia menor, mais velho. Renato se lançou para a mesa, as mãos tremendo tanto que quase rasgou os papéis. Ela estava senil, gritou ele, a voz atingindo uma nota desesperada e irregular. Minha mãe estava fora de si. Estava confusa. Não sabia o que estava assinando. Eu vou derrubar isso tudo em 1 hora. Vocês estão se aproveitando da demência de uma morta. Guilherme recuou para a parede, o rosto da cor de calçada molhada. Ele sabia que era advogado e via as paredes se fechando. Olhei para o meu pai. Não senti pena. Não senti ódio. Só senti os parâmetros da missão sendo cumpridos. Carvalho enfiou a mão no fundo da maleta. Puxou uma única folha fina protegida por uma capa plástica. Nós antecipamos essa jogada, Renato, disse Carvalho. Ele ergueu o papel para todos verem. Este é um laudo cognitivo completo feito pela Dra. Iris Thorne, chefe de psiquiatria. Data 3 dias antes do testamento ser finalizado. Eleonora tirou 93% nos testes cognitivos. Estava mais lúcida que a maioria das pessoas nesta sala. Ele soltou a bomba final. O laudo nota especificamente que ela quis fazer essas mudanças porque achava que o filho e o neto eram, e cito, predadores e indignos de confiança. Renato desabou contra a lareira. O rei tinha ido embora. No lugar dele havia apenas um velho amargo num terno cinza carvão que já não servia mais. Eu quero parar aqui. Se você já foi a pessoa que a família descartou, a que chamavam de instável ou incapaz, só porque não jogava o jogo deles, eu quero que você aperte o botão de like agora mesmo. Me dê um Roger nos comentários se você já sentou naquela mesa das crianças enquanto os tubarões de verdade tentavam comer seu futuro. Eu vejo você. Olhei ao redor da sala. Os parentes estavam em silêncio mortal. Minha mãe estava parada nas sombras do corredor, a mão sobre a boca. Virei de volta para Renato. Ele estava olhando para o chão, o peito arfando. Você me chamou de coringa, pai, eu disse. Minha voz era quieta, mas cortou a sala como uma lâmina. Você disse que toda família precisa de um, para que os outros possam subir. Me inclinei perto o suficiente para sentir o cheiro de bourbon viciado no hálito dele. Você estava certo, mas misturou os papéis. Você é o coringa, e seu tempo acabou. Virei para Carvalho. Prepare os avisos de despejo. Quero esta casa esvaziada até segunda-feira. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi os primeiros sons dos abutres começando a se voltar uns contra os outros. O silêncio na sala de estar não era pacífico. Era o tipo de silêncio que se encontra num cemitério logo antes o chão começar a se mexer. 32 pares de olhos estavam travados em Renato, mas ele não olhava de volta para eles. Estava olhando para a pilha de papéis na mesa de centro como se fossem granadas ativadas. O rei da mansão de Alphaville estava sangrando poder, e todo mundo na sala conseguia sentir o cheiro. A aliança se quebrou primeiro. É engraçado como as pessoas correm rápido quando o navio começa a fazer água. Meredith, que tinha passado a última hora agarrada ao braço de Guilherme como um símbolo de status,
De repente recuou. Deu um passo para trás nas sombras do foyer, as mãos erguidas como se dissesse que nunca tinha feito parte do acordo. Não queria a mancha de um processo de fraude no vestido de seda dela. Renato virou para Guilherme. O rosto era um roxo escuro machucado, as veias nas têmporas latejando. Não parecia mais um juiz. Parecia um animal acuado. Faça alguma coisa, latiu Renato, a voz rachando. Você é o maldito advogado. Encontre uma brecha. Diga a eles que esses papéis são falsos. Diga a eles que ela está mentindo. Guilherme não se mexeu. Estava tremendo. Não só as mãos, mas o corpo inteiro. Olhou para o carimbo irrevogável na folha de cima e soltou um som que era meio soluço, meio riso. Era o som de um homem que percebeu que tinha passado a vida inteira construindo uma casa de cartas numa praia ventosa. Eu não posso, pai. Guilherme choramingou. Nem tentou baixar a voz. Acabou. Irrevogável significa exatamente o que diz. Não tem porta dos fundos. Eu te disse que não devíamos ter forçado tanto. Eu te disse. A mão de Renato, a que segurava o copo meio cheio de bourbon, começou a tremer violentamente. Olhou ao redor da sala, procurando um aliado, um rosto amigo, alguém para dizer que ele ainda mandava. Mas tio Dan estava olhando para o chão. Tia Margaret estava ocupada inspecionando as unhas. Os abutres tinham terminado com ele. Smash! O copo escorregou dos dedos dele, bateu no piso de madeira e explodiu em 100 diamantes irregulares. O vinho tinto caro espirrou no tapete bege, espalhando como uma ferida fresca e escura. Renato nem se encolheu. Apenas ficou ali respirando em golfadas curtas e molhadas. Lyra sussurrou. A sala ficou ainda mais quieta, se é que era possível. Renato deixou os ombros caírem. Baixou a cabeça por um segundo, depois olhou para mim. A raiva tinha ido embora, substituída por algo muito mais perigoso, o brilho falso e oleoso de um homem bancando a vítima. Ele tinha passado 30 anos no tribunal vendo criminosos fazerem isso. Conhecia o roteiro. Lyra, querida, disse ele, a voz caindo num ronco baixo e paternal. Você não entende o mundo. Você é uma soldado, vê as coisas em preto e branco. Eu não estava tentando roubar de você. Estava tentando te salvar. Você não sabe como lidar com esse tipo de dinheiro. As pessoas teriam se aproveitado de você. Eu fiz isso para manter o legado da família inteiro. Fiz porque te amo. Senti o ar na sala engrossar. Tinha ouvido aquela frase 1000 vezes crescendo. Fiz porque te amo. Ele tinha usado quando me deixou de castigo por 3 semanas por tirar B em História. Tinha usado quando me disse que meu serviço militar era desperdício de um bom cérebro monteiro. Tinha usado para manter minha mãe no lugar por 35 anos. Fiquei firme. Minhas costas eram uma barra de aço. Não deixei minha expressão mudar. Não dei a ele a satisfação de ver minha raiva. Amor, eu disse. A palavra parecia uma pedra na minha boca. Caminhei até ele, pisando direto na poça de vinho. O vidro esmagou sob minhas botas. Parei a centímetros do rosto dele, perto o suficiente para ver a barba grisalha no queixo e o medo por trás dos olhos. Você não sabe a primeira coisa sobre amor, Renato, eu disse. Minha voz era quieta, mas chegava a cada canto daquela sala. Amor é sobre sacrifício. Amor é ver alguém pelo que realmente é e ajudar a crescer. O que você tem não é amor. É um livro-caixa. Você só valoriza as pessoas pelo quanto elas obedecem você. Você não escondeu aquele testamento para me proteger. Fez porque não suportava a ideia de uma filha ter algo que você não podia controlar. Me inclinei mais perto, a voz caindo para um sussurro que só ele podia ouvir. O Coringa terminou de receber ordens, e o juiz está sem apelações. A boca de Renato se mexeu, mas nenhuma palavra saiu. Parecia que tinha levado um tapa. A máscara tinha ido embora. O ex-juiz digno era apenas um velho amargo e solitário num terno caro. Ele está certo, Lyra. A voz veio do fundo da sala. Era fina, trêmula, mas não quebrou. Minha mãe, Lorena, saiu das sombras. Tinha passado 35 anos desaparecendo, transformando-se num fantasma para Renato não ter um alvo para acertar. Mas hoje ela parecia diferente. Não estava olhando para o chão. Estava olhando direto para o marido. Ele está certo sobre uma coisa, disse mamãe, a voz ficando mais forte a cada palavra. Você deve a ela, Renato. Você deve a esta menina um pedido de desculpas por cada vez que disse que ela não era suficiente. Deve a ela por cada mentira que contou para manter lá sob seu polegar. Ela caminhou até mim
e parou ao meu lado. Não me tocou, mas eu sentia o calor da presença dela. Era a primeira vez na vida que eu não me sentia sozinha nesta casa. E você me deve também, acrescentou, os olhos queimando nele. Renato olhou para ela como se não a reconhecesse. Olhou para os parentes. Olhou para o tapete manchado de vinho. Era um homem que tinha perdido seu tribunal, seu júri e sua casa numa única tarde. Não disse uma palavra. Não pediu desculpas. Não conseguia. Virou nos calcanhares e caminhou para a porta pesada de carvalho do escritório. Parecia menor a cada passo. Não olhou para trás ao entrar e bater a porta. O som ecoou pela casa como um veredito final. O rei tinha ido embora. E pela primeira vez na vida, eu finalmente conseguia respirar. Olhei para Carvalho. Ele já estava fechando a maleta com um clique. Me deu um aceno curto e afiado. A missão estava cumprida. Quero as fechaduras trocadas até às 18. 00, eu disse. Olhei para os parentes. A festa acabou. Saiam. Não esperei ver eles saírem. Caminhei para a cozinha procurar um saco de lixo. Tinha muito lixo nesta casa que precisava ser jogado fora. 2 semanas depois que a fumaça baixou em Alphaville, o mundo parecia diferente. O céu sobre São Paulo era um roxo machucado e plano, vazando uma garoa fria que deixava o pavimento escorregadio. Eu estava na minha S10, o aquecedor zumbindo uma melodia baixa e constante. Abri meu app do banco. R$620.000. O número parecia surreal contra a tela brilhante. Uma longa fila de zeros que representava cada mentira que eles tinham contado e cada pedaço de paz que tentaram roubar. A casa era oficialmente minha, a escritura estava registrada, os selos estavam secos e as fechaduras eram novas. Carvalho não tinha perdido tempo. Entregou o aviso de despejo de 30 dias pessoalmente, colando-o bem na porta da frente como uma declaração de guerra. Renato não tinha lutado. Não podia. Não depois da ameaça de perjúrio. Tinha passado a vida distribuindo sentenças, mas não tinha perna para ficar de pé quando a lei finalmente virou seu olho frio e cego para ele. A consequência dentro da casa foi ainda mais feia. Minha mãe, Lorena, não esperou os 30 dias. Tinha passado 3 décadas sendo a sombra no canto. Mas na manhã depois do Natal, ela simplesmente parou, sem briga aos gritos, sem despedida longa e enrolada. Apenas fez 2 malas, ligou para minha tia em Florianópolis e saiu enquanto Renato ainda estava de roupão, gritando com um advogado no telefone. Não olhou para trás para ele. Nem uma vez. Tinha encontrado sua coluna vertebral nos destroços do ego dele e tinha ido embora antes do café esfriar. Renato ficou num vácuo, um rei sem súditos e uma casa que não era dele. Depois tinha Guilherme. Meu irmão mais velho sempre andava como se o diploma de direito fosse uma armadura, mas a Ordem dos Advogados de São Paulo não vê com bons olhos advogados que usam os servidores do escritório para tramar fraude de fideicomisso contra os próprios irmãos. Carvalho tinha feito questão de que o thread de resposta a todos chegasse às mesas certas. A investigação foi rápida. Guilherme foi atingido com uma suspensão de 6 meses pendente de uma audiência completa de cassação. Eu estava no correio quando o vi pela última vez antes da mudança. Ele estava parado ao lado de um BMW preto que estava preso a um caminhão de reboque. O carro era brilhante, caro e totalmente roubado de uma vida que ele não podia mais bancar. Meredith estava a 3 metros de distância, os braços cruzados apertados, o rosto uma máscara de puro nojo gelado. Não estava só deixando ele, estava apagando ele. Tinha entrado com separação legal no minuto em que os sócios do escritório o chutaram do escritório de canto. Guilherme olhou para mim enquanto eu dirigia. Parecia pequeno. O terno estava amassado. Não tinha uma observação esperta. Não tinha um sorrisinho. Apenas parecia um homem que tinha percebido que tinha vendido a alma por um carro que não conseguia manter. O dia final chegou numa terça-feira. Eu estava na calçada, as mãos enfiadas fundo nos bolsos da jaqueta de campo. Um caminhão de mudança U-Haul estava encostado na entrada de carros. Uma coisa enferrujada e amassada que cheirava a diesel velho e fracasso. Renato saiu pela porta da frente carregando uma caixa de papelão pesada. Estava cheia dos livros de direito dele. Aqueles volumes grossos de couro que ele costumava citar como escritura para nos manter na linha. Agora eram só peso morto. Parecia ter 75, não 63. O andar era arrastado.
O cabelo estava uma bagunça. Não olhou para mim. Caminhou até a traseira do caminhão, as botas arrastando no concreto molhado. Thud. Soltou a caixa. O som da fita de embalagem sendo rasgada do rolo era a única música tocando. Screech. Zip. Era o som de uma vida sendo desmontada e enfiada numa caixa. Observei ele carregando cada caixa. O juiz, outrora poderoso, estava fazendo seu próprio trabalho pesado. Sem ajuda, sem Guilherme, sem esposa, só um homem amargo e seu lixo. Tinha passado anos me chamando de roladora de terra. Mas ali estava ele, suando na garoa, as mãos tremendo enquanto tentava levantar uma caixa de arquivos velhos. O ar cheirava a papelão molhado e o cheiro metálico afiado do triturador que ele tinha rodado por 3 dias seguidos. Tinha destruído tudo o que podia, cada carta, cada foto, cada pedaço de papel que lembrava a família que ele tinha quebrado. Quando o caminhão finalmente estava cheio, fechou a porta de enrolar. O metal chacoalhou e bateu. Um som final oco que ecoou nas casas vizinhas. Ficou ali um longo minuto olhando para a mansão de Alphaville. Tinha vivido ali a vida inteira. Tinha governado como uma fortaleza. Agora era só um inquilino que tinha sido despejado. Entrou na cabine do U-Haul. Lutou com a alavanca de câmbio, o motor gemendo enquanto forçava para a marcha. Saiu da calçada sem sinal, o caminhão pesado bamboleando pela rua como uma fera ferida. Ia para um apartamento de 2 quartos, numa parte da cidade que ele costumava desprezar. Sem lareira, sem molduras de coroa, só paredes brancas e o som dos vizinhos pelo teto. Aquela noite, eu sentei na varanda da minha casa. O silêncio era absoluto. Era a primeira vez que eu me sentia segura nesses degraus. Meu telefone vibrou no bolso. Não reconheci o número de primeira, mas conhecia o DDD. Atendi. Lira, uma voz rouca. Era fina, tremendo com um tipo patético de raiva. Você realmente fez isso. Destruiu tudo. A carreira do seu irmão, minha reputação, esta família. Você derrubou tudo. Está feliz agora, menina? Satisfeita com os destroços? Olhei para o quintal escuro. As luzes da rua estavam acendendo, projetando sombras longas e laranja na grama. Não senti calor no peito. Não senti necessidade de discutir. Não, pai, eu disse. Minha voz era firme como um batimento cardíaco. Eu não derrubei nada. Foi você que passou 30 anos derramando gasolina no chão. Eu só fui a que finalmente parou de fingir que a casa não estava em chamas. Você não tem coração, sibilou ele, igual a sua avó. Vou tomar isso como um elogio, respondi. Não esperei a resposta dele. Não precisava da última palavra. Apenas afastei o telefone da orelha e apertei o botão de encerrar. Depois, com 3 toques firmes, bloqueei o número, sem contato permanente. Recostei a cabeça no corrimão da varanda e respirei fundo e longo. A garoa tinha parado. O ar estava limpo. A guerra tinha acabado. O campo de batalha estava limpo. E pela primeira vez em 29 anos, eu não precisava olhar por cima do ombro. A casa não parecia mais uma fortaleza. Só parecia uma casa. Por 30 anos, a mansão de Alphaville tinha sido um lugar onde eu prendia a respiração, esperando as tábuas do chão rangerem sob o passo pesado e julgador de Renato. Agora, o ar estava parado. Não tinha gosto de permissão de outra pessoa. Tinha gosto de poeira, cera de piso e o cheiro frio e afiado de um março em São Paulo. Sentei na mesa da cozinha com meu laptop. O sol da manhã era um pálido filete fraco de luz cortando as persianas. Não estava pensando nos R$620 mil. Não estava pensando no título no cofre. Estava pensando no perímetro. No exército, você aprende que uma vitória só é boa quanto as linhas que você traça depois. Se não assegurar o terreno que tomou, o inimigo simplesmente volta rastejando pelas brechas. Abri meu e-mail e coloquei em cópia oculta todos os parentes que tinham estado naquele jantar desastroso de Natal. Assunto: novas regras de engajamento. A mensagem era curta. Não usei linguagem florida. Não pedi compreensão. Apenas expus os fatos. Disse a eles que a casa era minha. Disse que Renato e Guilherme tinham ido embora. E então tracei a linha dura. Não me contatem em nome deles. Não deem meu novo número para eles. Não tragam o drama deles para a minha varanda. Se tentarem jogar de intermediários, estão fora. Sem exceções. Sem segundas chances. Apertei enviar. O clique do mouse soou como um ferrolho deslizando para casa.
10 minutos depois, os pingues começaram. Primo Danny mandou um joinha. Tia Margaret mandou uma única frase. Já não era sem tempo, Lyra. Cuide-se. Depois um final de Guilherme. Apenas uma palavra. Entendido. A dinastia do medo estava morta. O Coringa tinha reescrito o manual. Eu estava numa longa licença terminal, o tipo de folga que dão quando você passou muitos anos no sol e na lama. A maioria das pessoas teria ido para Las Vegas ou sentado numa praia em Fernando de Noronha. Eu fui à loja de materiais de construção. Comprei 5 galões de primer branco brilhante, um pé de cabra pesado e um par de luvas de couro de trabalho que cheiravam a cela nova. Comecei pelo escritório de Renato. A sala era um caixão de mogno e carvalho. Cheirava a fumaça de charuto viciada, couro velho e o tipo de arrogância que só cresce numa sala onde as pessoas são sempre ditas que estão certas. Eu não só movi os móveis dele. Destruí o espaço. Martelava o pé, de cabra atrás daqueles painéis de madeira escuros e sufocantes de que ele se gabava há décadas. O som da madeira se estilhaçando era melhor que qualquer música no rádio. Arranquei tudo. Cada placa, cada diploma emoldurado, cada prêmio de juiz do ano que ele tinha deixado para trás porque não cabia no U-Haul. Joguei tudo num dumpster que tinha alugado para a semana. Ao meio-dia, as paredes estavam nuas, drywall cinza. Ao pôr do sol, estavam de um branco ofuscante e agressivo. Transformei a sala num viveiro, não para criança, para sementes. Montei mesas longas de aço e luzes de cultivo. Queria um lugar que produzisse coisas em vez de só julgar. Troquei os livros de direito por catálogos de perenes e manuais de paisagismo. Minhas mãos estavam cobertas de tinta branca e poeira de gesso, e pela primeira vez na vida eu não sentia necessidade de lavar imediatamente. A sujeira parecia honesta. Na terceira semana de março, o chão lá fora finalmente começou a descongelar. O quintal da mansão de Alphaville era uma bagunça de era morta e videiras de amora silvestre crescidas demais. Outro legado da negligência de Renato. Ele só ligava para o jardim da frente, a parte que os vizinhos podiam ver. O fundo era uma selva. Passei 4 dias lá fora com um triturador de mato e uma pá. Trabalhei até as costas gritarem e as palmas serem um mapa de bolhas novas. Meu treinamento militar não foi embora. Só mudou de alvo. Ataquei as ervas daninhas com o mesmo foco que usava para manifestos de suprimentos. Limpei um terreno de 6 metros perto do muro de pedra antigo. Tinha encomendado os bulbos meses atrás. Peônias Sarah Bernhardt. São do tipo antigo. Flores resistentes, de cabeça pesada que demoram uma eternidade para florescer, mas ficam bonitas muito depois de tudo mais ter secado. Eram as favoritas da vovó Eleonora. Ela costumava dizer que eram as únicas coisas no quintal que não precisavam de aprovação de juiz para crescer. Ajoelhei na lama fria e molhada. O cheiro da terra era denso e cru, o cheiro de coisas acordando depois de um longo sono. Usei uma pequena pá de mão para cavar os buracos exatamente 15 centímetros de profundidade. Enfiei os bulbos no solo, os dedos sentindo a casca áspera como casca das raízes. Alisei a terra por cima, pressionando firme. Cresçam ou não, murmurei. Agora depende de vocês. O silêncio do quintal era diferente agora. Não era o silêncio pesado e sufocante de uma casa sob um ditador. Era o silêncio de um campo depois de uma tempestade. Levantei, os joelhos estalando, e limpei o suor da testa com o dorso da luva. Olhei para a casa. Parecia menor agora, menos monumento e mais projeto. Caminhei para a varanda dos fundos, as botas deixando pegadas pesadas de lama nos degraus de pedra. Estava cansada de um jeito que o sono não consertava. O tipo de exaustão óssea que vem de finalmente soltar um peso que você carrega desde os 10 anos. Parei no degrau de cima. Algo estava fora do lugar. Tenho o hábito de checar o perímetro. Notei que a borda do tapete de boas-vindas estava virada só 1 centímetro. Era um tapete novo, de borracha preta pesada, sem palavras. Não tinha mexido nele desde que coloquei 2 dias atrás. Me abaixei e virei de volta. Deitada ali no piso de madeira cinza, estava um envelope pequeno. Era de um azul pálido suave, a cor de céu de verão logo antes do sol se pôr. Não tinha selo, não tinha carimbo. Alguém tinha caminhado até a minha varanda e enfiado ali a mão. Peguei. O papel era fresco e ligeiramente úmido da garoa de São Paulo. Virei.
Meu nome estava escrito na frente numa caligrafia fina e elegante que fez o ar nos meus pulmões ficar frio. Era a letra da minha mãe. Olhei para a rua. Estava vazia. O cachorro do vizinho latiu uma vez ao longe. Olhei de volta para o papel azul. Meu polegar pairou sobre o lacre, meu coração batendo num ritmo irregular e irregular contra as costelas. Não abri. Ainda não. Apenas fiquei ali na luz que desbotava, a lama secando nas roupas, segurando um pedaço de uma vida que eu achava que tinha jogado no dumpster. A guerra tinha acabado, mas as sombras ainda se moviam. A névoa finalmente estava soltando as árvores. Não subiu de uma vez. Só afinou, revelando um sol pálido e amarelado que pegava o orvalho na grama nova. Fiquei na varanda, as botas cobertas de lama dos canteiros que tinha cavado a semana toda. Na minha mão, o envelope azul parecia um fio elétrico vivo. Meu nome Lira estava escrito naquela caligrafia cursiva delicada que minha mãe usava para listas de compras e cartões de Natal que raramente tinha permissão de enviar. Rasguei a aba. Sem papelaria chique, sem bordas floridas, só um pedaço rasgado de bloco amarelo de anotações, o tipo que Renato usava para anotações de tribunal. A mensagem era curta. Não tinha cabeçalho. Lira, passei 35 anos sendo quieta porque achava que isso manteria a paz. Eu estava errada. Paz não é a ausência de barulho, é a presença de justiça. Deixei seu pai tratar você como uma nota de rodapé por 29 anos. E por isso, eu nunca vou me perdoar de verdade. Mas estou em Florianópolis agora. Tenho meu próprio apartamento. É pequeno e o radiador bate a noite toda, mas é meu. Estou de pé com minhas próprias pernas, e é só porque vi você ficar de pé com as suas. Estou orgulhosa de você, Lira, mais do que as palavras podem dizer. Com amor, mamãe. Não chorei. Tinha perdido esse hábito nos anos de quartel. Em vez disso, senti um calor estranho e pesado se acomodar nos meus ossos. Era o som de uma ponte final sendo construída, uma que não levava de volta para Renato. Era um pedido de desculpas sem desculpas, um relatório de baixas onde a sobrevivente finalmente tinha rastejado para fora dos escombros e começado a andar. Dobrei o papel, os vincos afiados e precisos. Entrei na casa, as botas ecoando na madeira. O cheiro de tinta branca fresca ainda estava forte no ar, um cheiro químico limpo que tinha apagado com sucesso o fantasma dos charutos caros de Renato e da arrogância de Guilherme. Fui para a sala que antes eram os aposentos do juiz. Sem mais mogno, sem mais painéis de madeira escura que faziam você se sentir já no tribunal. Só as luzes de cultivo e as longas mesas de aço cobertas de bandejas de terra rica e escura. Na minha bancada de trabalho estava uma caixa velha de cedro. Eu tinha raspado a placa com o nome Monteiro da tampa uma semana atrás. Abri. Dentro estava o bilhete original que a vovó Eleonora tinha enfiado na minha mão quando eu tinha 12 anos, logo depois de Renato me dizer que eu era emotiva demais para algum dia lidar com os negócios da família. Não deixe eles te quebrarem, Lira. Você é a única com ferro de verdade no sangue. Coloquei o papel amarelo da mamãe bem ao lado do da vovó. 2 gerações de mulheres. As 2 tinham sido silenciadas pelo mesmo homem, e as 2 finalmente tinham encontrado a voz através das rachaduras no império dele. Não era só uma casa que eu tinha ganhado. Não era só um fideicomisso. Era o direito de ser a protagonista da minha própria maldita vida. Fui para a cozinha e coloquei a chaleira. O apito era um som alto e solitário que enchia os quartos vazios. Não me incomodava o silêncio. Silêncio costumava ser uma arma que eles usavam contra mim. Uma forma de ignorar minha presença, até eu ser necessária para buscar uma bebida ou mover uma caixa. Agora o silêncio era meu. Era o silêncio de uma base depois de uma missão bem-sucedida. Seguro, controlado. Levei minha caneca para a varanda e sentei no degrau de cima. O vapor do chá subia no ar frio. Lá embaixo, no quintal, as peônias Sarah Bernhardt dormiam sob uma camada grossa de mulch. Não floresceriam por meses, mas estavam lá, raízes tomando conta, preparando para uma primavera que não pertencia a Renato. Renato tinha ido embora. Guilherme tinha ido embora. O Coringa agora era a dona do terreno onde pisava. Olhei para minhas mãos. Estavam manchadas de terra e tinta. Os nós dos dedos marcados por 10 anos de serviço e 2 semanas recuperando esta casa. Eram as mãos de uma trabalhadora, uma soldado, uma mulher que sabia exatamente quanto valia. A campanha tinha acabado.
Eu não estava mais checando minha retaguarda por uma emboscada. Não estava mais esperando um briefing de missão de um homem que odiava minha força. Eu era só Lyra. E isso era mais que suficiente. Escuta, se você está sentada aí agora sentindo aquele peso familiar no peito, o que vem de ser chamada de difícil ou de plano B, eu quero que você olhe para suas próprias mãos. Aquele lugar na mesa das crianças só pertence a você se você estiver disposta a sentar nele. Se você já sentiu a ferroada de ser ignorada enquanto os tubarões da sua família comiam seu futuro, eu quero que você aperte o botão de like agora mesmo. Deixe um Roger nos comentários se você está pronta para traçar sua própria linha na areia. Eu estou lendo cada um. Tomei um longo e lento gole do chá. O sol estava mais alto agora, queimando o resto da névoa de São Paulo. O bairro estava acordando. Cachorros latindo, carros ligando, a vida seguindo em frente. Meu telefone vibrou na madeira ao meu lado. Uma mensagem de Carvalho. Transferência do fideicomisso finalizada. Você está limpa, capitã. Não respondi. Não precisava. Apenas observei um único tico-tico pousar no muro de pedra que eu tinha reconstruído. Olhou para mim, piou uma vez e voou para o céu azul claro. A guerra tinha sido vencida. A base estava segura. Levantei, entrei e tranquei a porta atrás de mim. Não para manter o mundo do lado de fora, mas para manter minha paz dentro. Eu era Capitã Lyra Monteiro e nunca mais sentaria na mesa das crianças.